Na divisa de duas antigas fazendas esquecidas, existia uma extensão de terra rachada onde nada crescia. O vento passava sem deixar marcas. A chuva caía sem penetrar, como se o próprio chão tivesse recusado algo. Ou alguém. Aquele lugar pertencera, décadas antes, a Severino. Antes de se tornar lenda, ele foi apenas um homem marcado pela seca, pela fome e pela humilhação. Jurou que nunca mais dependeria de ninguém e cumpriu. Quando herdou suas terras, tornou-se implacável. Negava ajuda, expulsava os fracos e ignorava qualquer sinal de sofrimento. Até o dia em que recusou água a uma mulher exausta. Ela não discutiu, não implorou, apenas o olhou por um longo instante e foi embora. Dias depois, Severino morreu e, ao que tudo indica, não encontrou descanso. Eu sou Madame Rúbia e você está no Além do Medo. Anos mais tarde, Augusto herdou aquelas terras. Diferente de seu antecessor, não era cruel, mas também não acreditava em histórias. Chegou decidido a reconstruir tudo, reorganizar a fazenda e fazer a terra produzir novamente. Nos primeiros dias, percorreu cada canto da propriedade, até perceber que havia algo errado. Uma área ao fundo era seca demais, dura demais, como se estivesse vazia. Os trabalhadores evitavam aquele lugar e o silêncio deles dizia mais do que qualquer explicação. Na casa principal, Augusto encontrou um quarto antigo trancado. Lá dentro havia documentos e cadernos de Severino. Entre registros frios e calculistas, encontrou páginas finais escritas com desespero. Severino falava de sede constante, de um peso no corpo e de uma estranha incapacidade de descansar. Em meio às anotações, uma frase se repetia: "Se eu fechar os meus olhos, ainda estou aqui." Aquilo não parecia metáfora, parecia medo. Buscando respostas, Augusto procurou os moradores mais antigos da região. Um deles contou sobre a mulher que fora rejeitada, sobre o enterro sem reza e sobre o que veio depois. "A terra não quis ele não, doutor. E o que a terra rejeita não vai embora." Naquela noite, Augusto decidiu ver com os próprios olhos. Caminhou até o ponto seco onde o ar parecia mais pesado, mais imóvel. E então viu. Severino estava ali, de pé, rígido, preservado de forma impossível, como se o tempo tivesse parado apenas para ele. Mas não estava sozinho. Outras figuras estavam espalhadas pelo terreno. Algumas ele reconhecia, outras não. Todas imóveis, com a mesma aparência endurecida e a mesma ausência inquietante. Augusto não sentiu exatamente medo, sentiu compreensão, e isso foi pior. Nos dias seguintes, tentou reagir, mandou cavar o local, mas o solo não cedia. Era como pedra, as ferramentas quebravam e nada avançava. Ao mesmo tempo, o lugar parecia se expandir. Animais evitavam a região, plantas ao redor começavam a morrer e quem passava perto demais às vezes voltava diferente ou simplesmente não voltava. Sem ver solução, Augusto decidiu ir embora. Preparou tudo e partiu, mas ao se afastar, uma sensação estranha o fez parar. Não era um som ou uma visão, mas a impressão de que havia algo inacabado, algo que o puxava de volta.
e ele voltou. Quando chegou novamente ao ponto seco, percebeu que algo havia mudado. Não na forma, mas na escala. Havia mais figuras agora, muitas mais, formando um grande círculo ao redor de Severino. Todas imóveis, silenciosas, como se aguardassem algo que jamais chegaria. Augusto caminhou entre elas. Nenhuma se moveu, mas todas estavam presentes de uma forma impossível de ignorar. Não estavam vivas, também não estavam mortas. Estavam presas. Foi então que ele entendeu. Aquilo não era apenas uma maldição isolada, era um núcleo. Severino não era só um condenado, era a origem. A terra o havia rejeitado e tudo o que era rejeitado permanecia. E ao permanecer, se acumulava e crescia. Lentamente, silenciosamente, sem violência ou aviso. Não consumia o corpo, consumia o que havia dentro. Na manhã seguinte, Augusto foi embora. Dessa vez conseguiu, mas nunca mais foi o mesmo. Passou o resto da vida contando o que viu, não para convencer, mas porque precisava registrar. Quase ninguém acreditou. Ainda assim, alguns escutaram e evitaram a região. Hoje, dizem que a terra seca avançou além das antigas divisas, que ao entardecer é possível ver ao longe uma multidão imóvel, cada vez maior e cada vez menos humana. E que, se alguém observar por tempo demais, percebe algo pior que o silêncio, uma presença coletiva, uma eternidade compartilhada. E até o fim da vida, Augusto repetia em voz baixa: Não é sobre morrer, é sobre não conseguir parar de existir. Boa noite.